um breve resumo, que eu espero que tenha sido gravado, para fortalecer aqueles que não puderam estar aqui nos momentos anteriores. E vamos, assim, começar o texto de hoje. Nós vimos Deus e o universo até a 14 que falam desses 3 círculos. E agora nós vamos ver da 15 até a tríade 29, resumidamente, o ciclo de Abred, certo? Que é exatamente essa parte do ciclo da migração. 3 coisas necessárias no ciclo de Abred. O menor grau possível de toda a vida e daí o seu começo. Olha que interessante, hein? E aí nós vamos observar a matéria de todas as coisas. Então, há um menor grau de todas as coisas, e daí crescimento progressivo, o qual é a debilidade das existências. Então, veja, o primitivismo, né? O espírito, como diz lá no Livro dos Espíritos, nas suas primeiras experiências na Terra, hein? E é muito, muito interessante fazer algumas correlações aqui. Depois nós vamos ver o ciclo da matéria de todas as coisas. E que onde tem que haver um crescimento, a lei de progresso. E a formação de todas as coisas da morte. Quer dizer, ir ao plano espiritual e a debilidade dessas existências que nos leva a reencarnar para continuar progredindo. O som está ruim, é isso? Então, nós podemos tirar daí algumas ligações. Picotando, hein? Deixa eu ver se eu trocando de microfone melhor. Melhorou? Melhorou? Ou é do pau talk? Ainda está picotando? Ah, é? Então vamos ver lá. 16ª tríade. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus. Eles acreditavam nisso. Na justiça de Deus, na oportunidade comum a todos. O socorro de Deus em Abred. Porque sem isto ninguém poderia conhecer coisa alguma. Quer dizer, não estamos abandonados. Isso nos lembra que encarnados temos os nossos anjos protetores, né? Espíritos protetores. O privilégio de participar do amor de Deus.
E o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. Quem resume isso? Diante do conhecimento espírita. Essa tríade 16, o que nos lembra? No livro dos Espíritos. Hã? Ninguém? Estudo é interativo, amigos. Ninguém lembra de nada? Vamos ler. 3 coisas. Todo ser vivo participa. Não é só o homem, não. Pela justiça que há da lei de Deus. Socorro de Deus em Abred, que é o círculo das migrações, quer dizer, seria na reencarnação, na encarnação. Porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma. Quer dizer, Deus dá oportunidade a todos. A todos. Todos têm oportunidade. Todos nascemos simples e ignorantes. Mas cada um toma um rumo. Lembram disso? Quem lembra? Que está lá no livro dos Espíritos. Nós somos todos iguais. Todos nascemos da mesma forma, com as mesmas oportunidades, de acordo com as nossas necessidades. Está lá na lei de igualdade. Quando se fala, se todos os homens são iguais, na 803, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí Kardec comenta, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concede nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E ainda quando se pergunta por que não concedeu as mesmas aptidões a todos, dizem os espíritos que ele criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo, possui mais ou menos aquisições, e a diferença está nesse grau dessa experiência da vontade que constitui o livre-arbítrio. Então, isso é pela justiça de Deus. O socorro dele existe. Vamos ver também. Lá na ação, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos ver que nós temos pressentimentos, nós vamos ver que eles influenciam muito mais na nossa vida do que pensamos, que eles veem até o que a gente quer esconder da gente mesmo, e que eles influem nossos pensamentos, mas que depende do grau de sintonia com quem estamos. Então a influência pode ser positiva ou negativa. Então, há um apoio, como no Evangelho, nada maior do que a gente não possa carregar. E nós, há espíritos que se apegam a um indivíduo em particular para protegê-lo, sim, o irmão espiritual, chamar de bom espírito ou bom gênio. O espírito protetor de uma ordem elevada é o anjo guardião. Está lá na 489, 490. E o que eles fazem também? É que nem um pai. Então,
Quando diz aqui que o socorro de Deus em Abred, quer dizer, na Abred, esse ciclo da migração, enquanto você está na matéria e tem que ter esse conhecimento progressivo, se sem esse socorro ninguém conheceria nada, é porque nós temos apoio do plano espiritual. E que temos o privilégio do amor de Deus. Ele nos ama, porque a lei é de justiça. Está lá no livro dos Espíritos. Mas também é de caridade e de amor. Então, lei de justiça, ele é justo, mas é lei de amor e caridade. Então, não há aflição sem causa, atual ou anterior. E não há passagem por essas situações sem haver uma escolha das provas. E o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. Então, há um acordo, ele não nos abandona. Aliás, ele nunca nos abandona. Então, como a gente vê, como a caridade de ser justa, ela já é uma lei de amor. Porque é uma lei educativa. Então, não há como. E o verdadeiro sentido dessa palavra, amor, caridade, né, é muito importante. São complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer o bem que nos foi possível, mas que desejaríamos também que nos fizesse. Então, quando a gente tem essa realização, esse acordo com Deus, vamos ver aqui, que é interessante. É 258 mesmo. No estado errante, e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência, a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida. Ele próprio escolhe o gênero de provas. Quer dizer, ele não escolhe que vai morrer naquele dia, naquela hora, desse jeito ou daquele. Ele escolhe o gênero. Né? Gênero, quer dizer, ou é aquilo ou é isso. Pela prova da indulgência. É o gênero. Então vão acontecer 1000 situações, mas se eu avaliar, bem avaliado, estão treinando a minha indulgência. Que é a prova que eu escolhi. E aí diz, o gênero de provas que quer experimentar, e é isso que consiste o seu livre-arbítrio. Então não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então quando fala aqui, e o acordo com Deus quanto à realização, para a realização, pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso, está ligado exatamente a essa escolha também das provas. E as oportunidades que Deus dá. Está lá na 156, eu acho, 155. Mas como é que eu vou dar conta disso numa vida só, se eu não aprendi? Não sei se é 166. Deixa eu ver aqui. Gosto de fazer essa correlação com o livro dos Espíritos. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se, experimenta uma prova de uma nova existência. Essas questões do livro dos Espíritos, que de outra forma mais clara, nos trazem essas ideias dos druidas. Círculo 17. Alguém quer perguntar alguma coisa ou contribuir com alguma experiência?
Rosa Bombom disse que escolheu a paciência. Minha filha, paciência e indulgência está tudo muito pertinho. Não é fácil, não. Ninguém? Nada, nada? Bom, então vamos continuar. 17. 3 causas da necessidade do ciclo de Abred. Então vejam só. Falou que tudo que tem que ser vivo tem que ter as necessárias, as coisas necessárias. Agora vamos ver as causas. O discernimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar, não sei ler isso, o mau espírito e para libertar-se de Drug, o mal. E sem esta transição de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. Então, olha só. Desenvolver a matéria. Desenvolver o conhecimento. Desenvolver a força moral. E superar o mal que está em nós. Nos libertarmos dele. Só reencarnando várias vezes. E aí, correlação de novo, lá com o Livro dos Espíritos, quando fala sobre o bem e o mal, na lei divina, em que fala que todos temos o conhecimento da lei, ela está em nós, e que se pergunta que o bem é tudo que está dentro da lei, e o mal é tudo que dela nos afasta, e que o homem se tem meios para se distinguir uma coisa da outra. Diz lá no Livro dos Espíritos, na 630, 629 a 631, quando crê em Deus e quer saber, Deus dá inteligência para o homem discernir e ele consegue. E mais adiante, por que não podia ter criado a humanidade em condições melhores? E aí eles dizem que sim. Mas os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está na 115, não é 155. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Pior para ele se toma um mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. E mais adiante, quando se pergunta, vamos dizer assim, quando o homem se encontra mergulhado até nessas confusões, até num meio que leva para o mal, só tem maldade, se não é isso, não atrapalha essa superação. E aqui eles dizem, os druidas, que é para superar todo o contrário. E aí a gente vê os espíritos, falando para Kardec, ele transmitindo para todos nós, que o mal não é irresistível. E que o homem pode aprofundar as coisas, não só numa existência, mas a razão diz que todas as leis do homem são as divinas, são as mesmas, apropriadas à natureza de cada mundo, está escrita na consciência.
Então, esse pedaço também do livro dos Espíritos, esse capítulo todo, né? O mal não deixa de ser o mal, apesar de muitas vezes ser necessário da destruição, né? E o homem tem que ter para contrapor, e aqui diz, para libertar-se, mas que o homem tem que ter força moral, e que sem essa transição de cada estado de vida, ele não realiza-se como um ser. E que há uma virtude que a gente precisa ter, que é a da resistência contra as más tendências. E que nós podemos resistir. Basta querermos. Então, parece que tem hora que vem tudo ao mesmo tempo e a gente fica na dúvida se consegue resistir ou não, né? Obrigada, Yara. A ausência de memória e a morte também nos falam, né? Nós precisamos passar pela necessidade para aprender. E temos que ter o esquecimento do passado. A ausência aqui de memória é o esquecimento do passado, gente. Né? O espírito se recorda de sua existência corporal, sim, quando vai para a vida espiritual. Mas pergunta aos espíritos, o retorno à vida corporal, e tem gente que diz, eu não sei, eu não lembro, se eu soubesse aí, talvez eu fizesse. Gente, a gente sabe quem a gente é, só para parar para ver as nossas próprias reações. Então, muitos de nós, com essas questões da terapia de vidas passadas, que bem feito, dependendo do caso, é importante, tem que ser bem trabalhada, mas se Deus colocou, né, perder a lembrança do passado, perder a memória, a ausência da memória, é porque não deve saber tudo o homem. Com esquecimento se sente mais senhor de si. E o homem ficaria ofuscado se soubesse. Então, quando lá no livro dos Espíritos fala sobre o esquecimento do passado, na 132, e quando a gente vê lá no Evangelho, gente, o Evangelho também fala, é que eu não tive oportunidade de pegar, né? Mas é importante que a gente veja essas correlações das ideias dos druidas, fica melhor sonoramente, com o espiritismo. Porque a ideia é sempre a mesma, ela só foi evoluindo de acordo com as nossas possibilidades de entendimento. E lá no livro, no Evangelho, quando fala ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, das necessidades da encarnação, ou quando fala também para nós dos bem-aventurados os aflitos, que eu acho que é onde tem o esquecimento do passado, é importante que a gente entenda. Eu, por exemplo, se eu tenho as dificuldades de relação com a minha mãe, se eu soubesse por quê, eu acho que ia ser muito pior. Ela me amar e eu amá-la. Eu, com a doutrina, poderia até entender e amá-la. Será que ela ia entender e me amar? Como ela me ama? Então, quando a gente vê lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo do Evangelho, o item 11,
Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil e não foi para obstruir o nosso favor. Realmente, o livre-arbítrio, realmente, essa lembrança teria inconvenientes graves, poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o orgulho, e dessa forma obstruir o nosso livre-arbítrio, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. Não, Nina Milk, sobre o esquecimento do passado, é uma necessidade disso, como é uma passar por necessidade é importante, como está na 132 do Livro dos Espíritos, as vicissitudes da vida. E a morte, quer dizer, aquele tempo de o corpo morrer para o espírito se refazer, rever na espiritualidade, poder até estudar, se melhorar e trazer uma nova oportunidade para si mesmo. Né? A vida na erraticidade é para isso. Então, na 19, na tríade 19, quando fala das 3 condições necessárias para chegar à plenitude da ciência, que é transmigrar em Abred, quer dizer, reencarnar, transmigrar em Greenfield, que é o da felicidade, recordar-se de todas as coisas passadas até em Amorf, que é o princípio, quer dizer, não, Amorf é essa questão do passado, a gente tem que estar, vamos dizer assim, preparado para chegar lá. E isso só com muita experiência. E nós temos que aproveitar essas oportunidades. Olha como é que ele coloca essas indas e vindas. Isso é muito importante para nós. O ir e vir. As oportunidades de reflexão na matéria e fora dela, para aprofundarmos, para revermos, recordar de todas as coisas passadas não é mole não, é na espiritualidade, mas não é todo espírito que aguenta. O ciclo de Anof, que pode caracterizar-se, né, pelo abismo de sua origem. Quer dizer, o abismo, a origem, a gente vai ver isso lá mais adiante. Na 20, 3 coisas indispensáveis. Condições necessárias, coisas indispensáveis. Em Abred, a transgressão da lei, pois não pode ser de outro modo. Quer dizer, não tem jeito. Quem está na chuva é para se molhar. Nós vamos. Não adianta querer pular essa fase. Não se pula fase. E o resgate pela morte anti-drude, quer dizer, o resgate pela morte, né, ante o mau espírito, e o desenvolvimento da vida e do bem pelo afastamento desse mal, o resgate da morte. E isso pelo amor de Deus que abrange todas as coisas. Então a gente se afasta do mal ao morrer, quando reflete, a gente olha lá, pelo amor de Deus nos dando outra chance, abrange outro resgate. Não é só porque morreu, não. E 3 meios, os meios
né, as coisas indispensáveis, as condições, as calamidades, né, que ocorrem mesmo, esperadas, as causas dessa necessidade. Então, as coisas que são mesmo que acontecem para dominar essa parte do mar. E 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. Quer dizer, e 3 coisas necessárias à vitória do homem sobre o mal é a firmeza contra a dor. O que é a firmeza contra a dor? Quem diz aí? Firmeza contra a dor. Quem fala em outras palavras isso para nós? Hã? Ninguém vai me ajudar não, é? Firmeza, resistir, isso, Rosa Bombom, isso, Neva. Ninamil também, fé no futuro, quer dizer, resistir ao mal, ter fé, esperança, que a gente vai passar, porque há uma mudança e há uma liberdade de escolha. Aquilo é para uma mudança, o combate, né? Combater e persistir. Combater a si mesmo, refletir, persistir. Não pode abandonar as vicissitudes, porque elas foram escolhidas por nós e estão de acordo com a cruz que a gente pode carregar. Tudo passa, só Deus é eterno. Tem que ser, Silvânia, através do amor, né? Senão dá um desânimo. É verdade. E com o poder que tem o homem de escolher, não é possível ter a certeza prévia de para onde irá. E diz aqui mais, tem 3 alternativas: a Bredig, o fim, necessidade, liberdade, mal e bem, e o todo em equilíbrio, e pode o homem, à vontade, ligar-se um ao outro. Então depende da nossa vontade, dessa potência da alma, que não é um mero querer, eu quero, e não faz esforço. Então tem que haver esforço da nossa parte. E as coisas que caem sobre o ano, a necessidade dessa transmigração, nesse período de reencarnação. Pela ausência de esforços para conhecer, pelo não apego ao bem e pelo apego ao mal, o homem sofre. E, em consequência dessas coisas, ele desce na brede até o seu análogo e recomeça o curso da sua transmigração. Quer dizer, aí ele tem que continuar do ponto de partida, porque ele não retrograda. É porque, na verdade, tem hora que a gente, já venci, já sou indulgente. Aí o tempo passa, acontece um treco, a gente, pumba, cai de novo. Então a gente ainda não tinha conquistado aquela virtude. A gente estava treinando apenas. Por isso que tem que reencarnar, vir, passar pelo ciclo que os líderes chamavam de abrede, de transmigração, para treinar. É, Silvânia, tem hora que eu estou crente que nem pão quente. Ai, hoje vai dar, corri, hoje não é meu dia, deixa eu ir tranquila, ontem não deu para estudar. Ai, tive que pegar no batente e estudar aqui com vocês na hora. E eu crente que eu já estava indulgente com relação a quem tinha que vir e não veio. Porque nós todos estamos no mesmo patamar da escala espírita, e vamos olhar essa escala espírita comparando aqui com as dos druidas. Eu cheguei aqui, eu saí hoje de manhã para trabalhar antes das 7. Cheguei agora, 10 para as 6. Mas a gente vai lendo e o Senhor vai nos ajudando, porque o que nós temos? Primeiro, a gente já tem um conhecimento armazenado. Segundo, a gente tem a boa vontade. E aí a gente trabalha. Gente, olha aqui, vamos pegar o livro dos Espíritos. Me dá uma resposta. Vou lendo. E eu já estudei isso uma vez. Né? Chama pelos Espíritos, que são os verdadeiros donos desse trabalho. Então, nunca desistir. Persistir. Nunca, nunca.
perseverar por 3 coisas, retorna o homem necessariamente à brete. Embora no outro sentido esteja ligado ao que é bom. Quer dizer, apesar da gente já ter o bem, a gente tem que reencarnar. Pelo orgulho, pela falsidade, pela crueldade. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. Quer dizer, não aprendeu, tem que voltar, gente. Não aprendeu, tem que voltar. Está lá na 26, tríade 26. Não aprendeu, tem que voltar. Que a 22, 23, 24, 25, 26 abordam essa questão do homem, da liberdade e da luz. Quer dizer, a luz é alcançarmos a perfeição, que é o objetivo das nossas existências. E quais as 3 principais coisas a obter no estado de humanidade? A ciência, o amor e a força moral. No mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Não pode ser obtido antes do estado de humanidade, e a gente só consegue como ser inteligente, não princípio inteligente em evolução, já na característica do homem, que tem o pensar, que é o que nos difere dos demais animais. Se não obtiver ponto suficiente para passar de ano, vai repetir, né? Isso aí, Rosa Bombom, isso aí. E daí a gente tem que ver como está, a gente até estudou isso no culto ontem, na casa de uns amigos, na escala espírita, lá do item 107, eu acho. Característica da segunda ordem dos bons espíritos gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. É esse caso aqui. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiu. Uns possuem a ciência, outros possuem a sabedoria, quer dizer, outros a bondade. E os mais adiantados, que esse mais alto grau, reúnem o saber, as qualidades morais, quer dizer, o conhecimento. Está lá no livro dos Espíritos, na 107. E as 3 vitórias sobre o mal, o gênio do mal, sobre o mal, a ciência, o amor e a força moral, quer dizer, a ciência, o pensamento científico, o pensamento moral e a ação moral no amor e a ciência com amor, porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em nossa conexão com as coisas. As vitórias são essas. A gente tem que vencer no saber, no conhecimento científico, tem que vencer virtudes, porque saber, querer as coisas e poder, que é a força magnética moral, fazem parte das vitórias para a gente alcançar e compreender Deus e o infinito de uma forma melhor àqueles que já gozam da felicidade dos bons. E isso está tudo aqui na 107 também do Livro dos Espíritos. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem da vida os que disto se tornam dignos, neutralizam a influência dos espíritos. Quer dizer, mas nós não fazemos isso ainda, mas já estamos a caminho. Por isso é que tem os espíritos benévolos, os eruditos, as classes dentro dessa ordem, os pseudo-sábios, os superiores, que já reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. E não são puros, são superiores. Que eles, para explicações como essas, por favor, vai ser orientado você em particular, tá? Isso aí é importante.
Mas para esse tipo de dúvida, eu posso parar para te dar essa orientação. A nossa companheira Nina Mil vai em particular vidas iniciais e continue aqui nos ouvindo. Vai esclarecendo mesmo. E os privilégios da condição do homem, o equilíbrio do bem e do mal, a faculdade de comparar, a liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência, o desenvolvimento da força moral, em consequência do julgamento, daí a preferência, essas três coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Então tem que ter, não é um privilégio de condição, é o alcance delas. Equilibrar o bem e o mal, saber comparar, mas tem que saber escolher, saber preferir e julgar. Então, opções, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a lei de liberdade. Está lá no Lei de Liberdade. No próprio Livro dos Espíritos. Quando fala o homem, aqui, peraí, deixa eu só chegar lá. O homem tem o livre-arbítrio, seus atos, 843. Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então eu penso, eu prefiro, eu escolho, eu julgo, eu comparo. Né? Então isso é importante em nossas vidas. E nós vamos vendo a importância, porque lá no final, na Revista Espírita, Kardec vai fazer essa comparação. No final desse texto. Que aí traz aqui para nós, mais uma vez, e a gente, se não terminar hoje, como a próxima aula a gente vai falar do Livro dos Espíritos, um artigo de janeiro de 1858, a gente aborda. Ou então com essas diferentes ordens dos espíritos, que nós vamos fazer também outro artigo. Assim, em resumo, o início dos seres no seio do universo dá-se mais baixo ponto da escala da vida. Se não levar muito longe, a gente vai ver aqui a lei de evolução. E os três reinos, gosto de levar isso não só para a Gênese, mas lá nos três reinos, no Livro dos Espíritos, porque ele fala aqui, ó, o início dos seres no seio do universo. Ele não fala de nós apenas, seres. Então ele traz aquela coisa da evolução, né? Seres orgânicos e inorgânicos, o princípio vital, né? Que está lá a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos, que é a lei de atração e que é a mesma para todos. Está lá no Livro dos Espíritos 60. Mas mostra também para nós, lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre os três reinos. A gente estuda isso também muito bem na Gênese e a Caminho da Luz. Mas lá nos três reinos, na 592, se compararmos o homem e os animais sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação entre eles, pois certos animais têm sobre esse aspecto uma superioridade notória sobre alguns homens. Isso já é uma das colocações. Que pensais da divisão das classes, né, seres orgânicos e inorgânicos, e a questão também do homem estar a par. E aí eles dizem que os 4 graus, né,
há uma força mecânica, a inteligência instintiva limitada nos outros seres vivos, orgânicos, que nos inorgânicos há essa força mecânica no reino mineral, no reino vegetal já há esse princípio inteligente, e essa inteligência especial, indefinida nos animais, mas definida no homem. E isso traz aqui, ó. São os 3 reinos. Está lá na 585 do Livro dos Espíritos, até a 590, vamos botar nas gerais, a 91, que fala até de outros mundos, da transmigração até para outros mundos, né? E nós estamos vendo, já caindo aqui, se Nina Mil quiser colocar, nós já estamos no 2º parágrafo, depois da tríade 29, considerada em si mesma não é, pois, a morte, desde então uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente, transporta nas novas condições e dá lugar assim a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. A importância da erraticidade e da reencarnação. E não ter o temor da morte. Né? Dá vontade de você conseguir, você conduzir o livre-arbítrio, pelo menos para não errar sozinha. Mas olha, a gente não erra sozinha não, Silvani. A gente atrai um montão de espíritos que adoram que a gente erre junto e erram junto conosco, que estão nos influenciando. E nós também. Mas todos estamos nessa dificuldade, né? Nessa luta interior. Essas interrupções periódicas, né, no secular curso da vida, que constitui aquilo que chamamos morte, é que nos dá essa respiração. Né? E assim como a morte, a perda da memória, o esquecimento passado, que acompanha, não deve ser tomada senão como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto. Porque se no curso desta longa vida a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, pois que estes 2 acontecimentos perderiam então o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos. Quando fala da vida espírita, aí quando fala lá, logo no início, não é lá que fala da erraticidade? Que lá nossas percepções aumentam. E fala dos mundos transitórios. Olha, há, como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes. 2, 3, 4 do Livro dos Espíritos. Os druidas já falavam isso. Sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de campos para repousarem de uma erraticidade muito longa, estado que é sempre um pouco penoso, ou que está muito tempo na erraticidade, tem que se readaptar para reencarnar, né? São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas segundo a natureza dos espíritos, que podem aí chegar e aí gozar de maior ou menor bem-estar.
E os que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deles se desligar para ir onde devam ir. E eles progridem durante seus permanências nesses mundos transitórios. E aí os espíritos dizem, certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruir e de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então há também essa parte. E eles podem ir a todos os mundos, depende das circunstâncias. Tendo o espírito deixado o corpo, ele não está, por esse motivo, completamente desligado da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu, ou ao mundo do mesmo grau. Isso é muito legal. Está na 230, 231, 232. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas, milhares de séculos. Então, quando a gente estuda da 223 do Livro dos Espíritos, quando fala dos espíritos errantes e fala dos mundos transitórios, até a 236, a gente sabe como é importante esse pedaço que tem aí, segundo esta mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza que somos aqui submetidos e que desde o nosso nascimento, por um desígnio, por assim dizer, fatal, determina a forma de nossa existência do presente período, constitui um último benefício tão sensível quanto os dois outros. Quer dizer, quais são os dois outros que a gente viu? Não só morrer, como não ter claramente as lembranças de tudo, a morte apenas do esquecimento, e a própria morte e o retorno. Está lá em uma concisão enérgica, nelas se acham reunidas as três calamidades primitivas e os três meios eficazes de Deus em adrede. Agora, por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece, após a morte, alcançar um modo superior de existência? E aí a resposta dada a essa pergunta pelo cristianismo é de todos nós conhecidos. É com a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de desenvolver no íntimo de sua substância as forças da humildade e da caridade, únicas, assim, eficazes e meritórias, os aventurados, mansos e pacíficos, os humildes. E lá no Livro dos Espíritos, fala, quando pergunta sobre qual é o maior empecilho para o progresso da humanidade, para ver essa perfeição, para ver essa maravilha, né? E que a gente não consegue alcançar ainda, e que se perguntam o que está faltando. Os espíritos são claros para nós. Combater o egoísmo. O maior mal, né?
Qual é o maior obstáculo? 785 do Livro dos Espíritos. O maior obstáculo é o orgulho ou o egoísmo. Falo do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. É assim que tudo se encadeia no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Esse estado de coisas, porém, durará pouco tempo, à medida que o homem melhor compreender que há, além do gozo dos bens terrestres, uma felicidade infinitamente maior e mais durável. E ele assim mudará. É o que os druidas chamavam de círculo, né? Desse círculo, não de Abrede, não. É o da felicidade. O Geogheon-Fit. O mais difícil é entendermos o que é egoísmo. Muitas vezes não percebemos que o cultivamos, né, Rosa? Às vezes a gente acha que está defendendo o seu ponto de vista, mas está sendo egoísta com a oportunidade do outro de botar o ponto dele em prática, ou de nós mesmos trabalharmos a indulgência e a paciência, a tolerância, né? Isso é muito interessante. E aí nós vamos chegando, né, ao final desse trabalho, desse artigo, quando a resposta do druidismo é bem diversa e contrasta com as crenças, com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. E este resultado ela o obtém naturalmente. É a diferença que traz a doutrina. Pelo desenvolvimento da força de caráter, aliado ao desenvolvimento do saber. Há um contraste, e é o que exprime a 20ª vidas confusas mortais, não só para se alimentar não só para se alimentar das más paixões, como pelo hábito do desleixo, da realização das ações justas, pela falta de firmeza no apego do que é prescrito pela consciência. A gente acaba tendo que reencarnar por isso, pela fraqueza do caráter. Pela falta da virtude moral, ela é retida, a alma se retém, né? Ela não volta para trás. Por mais que ilumine-se intelectualmente, né, não se opera a mudança sem a mudança moral, né? Porque senão eu tenho um intelecto e eu não aproveito ele para o bem do próximo. A tríade assim fala apenas da ausência do saber. Não fala assim apenas da ausência do saber, mas da falta de esforços para saber. O que no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito, de atividade de movimento. Quer dizer, a gente tem que trabalhar em si. Não compra na farmácia, nem na quantidade de passes, nem de leite que eu dou para os pobres. A moralização é com a revisão de nós mesmos. É com a reforma íntima, sem martírio, mas por nós mesmos. Feita por nós. E aí, eles aproveitam, né, as tríades da caridade, que é recomendada e tal, mas aqui ainda tange a natureza de mim, é sensível à influência do cristianismo. Mas aqui para nós, né? Este não é a forte, mas dura religião de nossos antepassados que pertence à prédica e à intronização no mundo da lei da caridade em Deus e no homem. Depois ele comenta aqui, né, que a doutrina espírita não consiste apenas na crença dessas manifestações dos espíritos, mas em tudo quanto estes nos ensinam sobre a natureza e o destino das almas. Então, estudar essa parte dos druidas é importante para nós. Se não temos a ação para renovação, então sanou-se. Não entendi. Se não temos ação para renovar,
não se sana nada. Fica-se ainda doente da alma. Né, Elcio? Nós temos que buscar isso. Não sei se foi isso que você quis dizer. Ah, danou-se? Danou-se, danou-se. Mas essa força, essa ação, ela vem quando você entra para uma casa séria, para um trabalho sério, disciplinado, você se automotiva. Por isso que é bom estudar aqui, mas ter a sua casa espírita, ter lá um trabalho numa ONG do bem, ou da própria casa na assistência social, na vizinhança, no seu trabalho. É esse esforço que ele não quer milagre. Ele que diz lá, reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para domar, olha as nossas feras, as más tendências. Não podemos esquecer, e aqui esse último parágrafo, Kardec que comenta, não está entre aspas, é Kardec que comenta, e aí vem essa comparação maravilhosa, analogia que ele faz. Ah, gente, vocês tinham que ter esse quadro. Tínhamos que ter, você está legal. A síntese das tríades, que é passar do abismo de Anof para as alturas de Greenfield, né? Quer dizer, é essa evolução pela escala espírita que está lá no Livro dos Espíritos. Aí aqui tem essa comparação. Puxa lá, gente. Puxa lá, Revista Espírita. É que eu queria colar e eu devia ter... Ah, se eu pudesse... Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Se o áudio ainda não entrou. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma digitalização e botar aqui, colar na área de tempo. Mas, gente, muito bom. Ah, a Nina Mil tá botando. Legal, primo. Ah, não deu, né? Pois é. Vamos ver. Mas muito boa essa comparação. Então a gente vai lendo, fechando. Acho que o Celde vai entrar. Mas a gente, na próxima, ainda pega até esse pedacinho. Eu começo o meu resumo com esse pedacinho para vocês. Da aula que vem. Que até tem a ver. Ai, fiz uma bobagem. Bem que eu queria. Não consegui. Então, ele faz uma comparação, a gente trabalha com vocês isso. Procurem. A Nina Mil vai botar aí onde é que tem a Revista Espírita para download. E vocês aí podem pegar, né? Tá cortando muito? Ainda bem que estou no final. Que o Senhor nos ampare e ilumine. Rosa Bombom, tenta subir para fazer a nossa prece.